Muito bom, galera, em mais uma entrevista aqui para a Rádio Orgulho, a primeira rádio destinada à comunidade LGBT aqui de Goiás, aqui de Goiânia, né? Hoje a gente está com Camila, ela que é do Oscar LGBT de Goiânia. Ela vai se apresentar aí e a gente vai conversar com ela sobre esse projeto maravilhoso. Se apresente. Olá, caros ouvintes. Vamos lá. Eu sou Camila Borges, conhecida por Camila Miss, devido ao título de Miss World Transex na Europa e também devido ao título de Miss Goiás Trans aqui na nossa capital goiana. Sou produtora do Oscar LGBT Goiás, sou produtora e diretora-geral do programa pela Secult Prefeitura de Goiânia, Oriente em Cena, que está vigente no ar, ou melhor, em cena em 2024 pelo calendário da Prefeitura. Muito bom, hein? Muita coisa. E conta aí, vamos começar com a sua história, para as pessoas que não conhecem, saber da sua história. Como você começou, quando você se identificou como transexual, como foi essa sua descoberta até você chegar nos dias de hoje? Bom, assim como estávamos conversando nos bastidores há pouco, a minha descoberta, ela, de uma certa maneira, ela tem as mesmas nuances como qualquer descoberta homoafetiva, né? Ou questão de gênero, digamos assim. A única coisa que hoje eu posso dizer que talvez altere são a questão do tempo. Eu passei por isso há mais de 4 décadas, então essa diferença que se coloca na mesa hoje é a única questão. Porém, aos meus 13 anos eu já sabia do que eu queria ser, sabia entre aspas, que eu não imaginava o que seria dali pra frente. Mas quando eu uso o termo eu já sabia do sentido, aquele clássico, eu gosto de brincar de boneca e não com o carrinho do meu irmão. Eu gosto de ficar com a turminha da escola das meninas e não jogando futebol na aula de educação física. Então essas descobertas são iguais como as descobertas dos homossexuais de hoje, se é esse o termo que eu posso usar, né? Então, daí pra diante, foi só tentar conquistar aquilo que é meu por direito. E devo dizer que só consegui conquistar anos depois, que a vida não é fácil. Na sua época foi mais difícil do que é hoje? Eu diria que sim, amigo. Também comentamos isso agora há pouco, em off. Por quê? Estamos falando dos anos 80. Anos 80 era Jurássico, né? Se a gente for colocar o pé da letra, né, e colocar na balança como os termos atuais. Portanto, não havia informação à palma da mão como temos hoje. Aliás, não existia internet, quiçá celular, né? Então, a única informação que eu, ou meninas da minha época, mulheres trans da minha época tínhamos, a informação ela vinha por escrito, por jornais ou TV. E assim mesmo era difícil o acesso, porque não eram todas as famílias que tinham TVs ou tinham assinatura de jornais. E naquela época eram sim, pessoal, por assinaturas de jornal, como por exemplo o Popular, Diário, enfim. Então eu sempre que eu podia, eu tentava pegar recortes, ou na escola, na sala da diretoria, já ganhei muita bronca inclusive por isso, porque eu sempre fui uma pessoa antenada às informações, sempre gostei disso. E através de programas de televisão, programa no singular, porque o único programa na década de 80 que dava vazão à arte trans ou a pauta trans, mulher trans, que hoje se diz, né, que na época também não se falava, era o clássico Show de Calouros com o Silvio Santos. Então eu via aquilo, eu imaginava, uau, eu quero ser como aquela. Poderia citar aqui alguns nomes. Marcinha do Corinthians eu já via fazendo grandes espetáculos, que hoje inclusive é minha amiga, nos conhecemos na Europa, fizemos temporadas de espetáculos por lá, nos tornamos amigas. Via muito Luana Prado, que é outro ícone trans, do mundo trans, né? Então, Cláudia Edson também. Então eu via essas grandes divas se apresentarem no programa Show de Calouros. Eu, aos meus primórdios 13 anos, pensava, eu quero isso pra mim, no sentido de arte, no sentido de feminilização, no sentido de beleza,
e de querer me portar como e querer ser como elas. Ou seja, já essa alma travesti, essa alma mulher, psicologicamente falando, já habitava em mim aos 13 anos. Houve muita resistência da sua família na época? Claro que houve. De novo, pauto a mesma coisa. As nuances são as mesmas. Anos 80 com os anos 2000, né? Ou 2021, pleno século 21. O que acontece? Acredito eu, hoje, pensando e olhando para trás, na época eu não entendi o que eu vou dizer hoje. Mas a minha época foi muito natural para mim, como é hoje para algum LGBT, mas para os pais não é tão natural assim, concorda? Sendo assim, sim, eu enfrentei uma barra, tive resistência, por incrível que pareça, de toda a minha família eu tive resistência a uma única pessoa, que era o meu herói, que era a pessoa que sempre me deu tudo, e que era o meu pai. Então houve muita resistência sim pelo meu pai, sofri algumas coisas, mas se eu posso encurtar, até porque o nosso tempo ele é corrido aqui, e vou escrever um livro, em breve vamos falar sobre isso, mas eu vou relatar tudo com detalhes. Mas aqui falando pra você, eu superei tudo isso, aliás, eu e meu pai superamos no plural, porque temos uma história linda a ser contada, vivemos hoje uma história linda a ser contada, tudo superado. Mas finalmente respondendo a sua pergunta, sim, houve resistência e foi barra, amigo. Posso te dizer que foi barra e não foi fácil pra mim. Certo, e quando nasceu esse projeto do Oscar LGBT, quando surgiu no coração, foi uma ideia sua que os seus amigos compraram? Então, passando-se anos, né, eu vou contar uma historinha aqui rapidinho para chegar à sua resposta. Eu fui para a Europa, eu era menor ainda de idade, como tive que pegar um termo de responsabilidade pela minha mãe, que até então na época, conforme eu acabei de mencionar, eu não tinha mais relacionamento com meu pai. E fui para a Europa viver a vida, saber o que era a vida, me descobrir. E lá minha carreira artística toda começou. Dos 17 aos 20 eu me transformei completamente. Já ultrapassada pra época, viu? Quer dizer, eu me transformei com 17 anos, mas eu já tomava hormônio desde os 13. Pois bem, voltando aos 17 anos, com 20 anos eu estava completamente travestilizada. O que acontece? Cirurgias plásticas, silicones da época, enfim, aquilo que a tecnologia da época me oferecia. Aos 21 anos eu participei de um concurso que ainda existe e se chama Miss World Transsex by Safira Bengal, na Europa. É um concurso muito renomado, onde foram descobertas as mais lindas travestis no conceito Miss Universo, Miss Mundo. A partir dali, tudo aconteceu. Então, passei anos vivendo da arte com o título de Miss Mundo. Fui a última Miss do milênio, portanto nos anos 2000, quer dizer, então eu já tive um salto de 10 anos de quando eu fui. Passaram-se no anos 2000 a 2010, teve um concurso no Brasil, aqui na nossa capital, de Miss Goiás, onde era o último concurso que até então ia se encerrar esse ciclo de Miss Goiás Trans, devido à falta de patrocínio, falta de acordos, de apoio e política também. A organizadora da época, que hoje não está mais entre nós, para quem está nos ouvindo, que de repente é daquele tempo, pode lembrar, se chamava Aguinalda Bandeira. É uma travesti também muito conceituada na área até então de artes ligadas ao universo Miss, passarela, etc. Ela propôs à capital: vamos fazer o Miss Goiás, porém quem vai participar, aspas, serão as grandes misses. Quem já foi Miss, vamos dar vazão a essa Miss. Já que a gente vai encerrar o ciclo de Miss Goiás Trans, vamos encerrar para que ele se torne vitalício. Ok? Inclusive, me permitem citar aqui que a nossa primeira Miss dessa categoria Miss Goiás Trans foi a Ludmila Pimentel,
que em breve estará aqui conosco em Goiânia, né, que vai participar de uma grande homenagem pelo Festival Digo de Cinemas, através do meu amigo Cristiano. E ela vai ser a grande homenageada nesse festival, que o ano passado eu fui homenageada. Então, beijo, Cris, tá me ouvindo com certeza. E a Ludmila Pimentel foi a grande percussora, atriz, miss, cantora. Inclusive ela vai abrir, olha eu fazendo spoiler aqui, nem sei se devia, mas faz parte do contexto inclusive da minha história. Ela vai abrir uma agenda para agora, vai retomar sua carreira de cantora, de música. Ela toca um piano, mora em Portugal atualmente. Então, voltando ao concurso, foi feita essa proposta. Então eu e grandes misses da época participamos. E tive a sorte e a honra de sair também vencedora do Miss Goiás Transex, que não existe mais, /Goiás. Então me tornei Miss Goiás, como que eu posso dizer, vitalícia. A partir daí fiz artes cênicas, tal, UFG, ingressei no mundo do teatro e as coisas foram acontecendo. Então, encurtando o tempo, que eu acho que eu já estou tomando muito seu, há 9 anos atrás, quando a cena goiana de artistas, drag queens, artistas trans, go-go boys, era um grande marco na cena. Então agora eu já estou atualizando para os anos 2010, digamos assim. Então tudo acontecia onde existia grandes casas em Goiânia, né? E todo mundo pipocando, todo mundo ganhando o seu bom cachê, o seu dinheirinho, todo mundo vivendo da sua vida de arte. O que acontece? Eu pensei, eu também fazia show, como faço ainda, corajosamente. O público que me acompanha, muito obrigado desde já, viu, caros ouvintes? Mas corajosamente eu ainda acompanho. Por que eu falo corajosamente? Não, vou deixar esse detalhe para depois. Pois bem, eu pensei, eu preciso ser diferente. As grandes drags, né, foram vindo nomes, Massu Pequi, que hoje é Massu Houston, foram vindo Kitana Volpe, foram vindo a afinada Tina Brasil, grande estrela, Leleco Dias, Samara Morgan, que hoje é uma mulher trans, que à época era uma grande drag queen, talentosíssima. Enfim, tínhamos infinitas drag queens que pipocavam na cena goiana. Morgana Vogel veio um pouco depois e atua hoje como uma grande estrela da capital. Pensei, não posso ficar só fazendo show, concorrendo com essas meninas, né? E os meus anos também foram pesando. Falei, por que não celebrar todas essas artistas com uma noite, um espetáculo? Por que não fazer algo que remetesse ao Oscar, celebrando e contemplando as artistas da prata, da casa, de Goiânia, né? E assim, eu sugeri a mim mesma escrever esse capítulo da minha história, que 9, 10 anos atrás foi um divisor de água quanto produtora artística, e comecei dessa forma. Muito bom a história, muito interessante. E quais foram os desafios para primeiro lançar um projeto desse? Lá no início, como foi? Já chegou o momento de vocês pensarem em desistir? Conta aí como é que foi as batalhas no início do Oscar LGBT. Olha, meu grande amigo, as batalhas, assim como na minha vida pessoal, foram muitas. Porque a minha vida pessoal, como eu mencionei alguma coisa aqui, e olha que não foi nem um terço, eu tive muitos desafios. Ok, como quem diz o outro, estava com as costas calejadas, que é um termo goiano que nós usamos, né? Você, aonde estiver alcançando a minha voz, me diga de qual estado, né, você está ouvindo e me diga qual seria esse termo no seu estado e na sua cidade. Calejado nada mais é que costas surrada, cara apanhada, machucada, dolorida, sofrida, porém cicatrizada. Eu, calejada com a minha vida pessoal, enfrentei também desafios, onde eu bati na porta de todas as casas noturnas de grande sucesso da época, implorando um espaço, porque eu tinha ideia, eu tinha os artistas, tinha entre aspas, eu estava contando comigo mesmo. Eu precisava de quê? De um espaço. Eu não posso colocar esse grande projeto na minha cabeça em cima de uma caixinha de picolé e no meio da rua, não. Até porque já estávamos modernizados, né? Então eu precisava de um espaço. Amigo, ninguém me deu espaço.
Ninguém. Eu não vou falar nome das casas, porque ficaria meio constrangedor, mas me dá muita vontade de falar nome dessas casas. Que hoje elas me veem, hoje os produtores ou os donos daquelas casas me veem hoje e pedem bênção. Você tá entendendo? Então eu ainda continuo dolorida porque eu olho para aquela cicatriz, para esse cara ou essa mulher que aquele dia eu pedi esse espaço e me deu um não, e hoje eu tô vendo pedir bênção a mim, me dá vontade de falar tanta coisa, mas não vamos falar disso. Não vamos falar. Então as casas não me deram espaço. E eu sozinha, eu pensei, não posso desistir. E os meses foram passando, lembrei de uma pessoa. Falei, cara, tem uma pessoa que pode embarcar nessa loucura comigo. Porque, amigo, veja bem, isso era uma ideia inovadora para a época. Ninguém pensou nisso. E eu precisava disso. Eu precisava me revelar quanto produtora cultural. Só que esse termo na época também nem se falava. Eu queria fazer e pronto. Liguei para uma pessoa que eu já conhecia, que eu já trabalhava, que é o David Deluxe, que hoje é um grande produtor cultural, produtor do Cabaré das Divas, produtor do... me fugiu aqui, do Coletivo Drag, se não me engano, me corrigem aí, ouvintes, se eu estiver equivocada. É o grande produtor também de um outro evento aí, fugiu aqui da cabeça. Mas enfim, é um grande produtor cultural. E meu amigo, falei, David, liguei. David, minto, não liguei. Na época ele trabalhava, ele era prestador de serviço. Aliás, minto, ele era um gerente de alguma repartição da editora Abril. Ele trabalhava com alguma coisa, já trabalhávamos juntos, ele já fazia evento, mas tudo em uma dimensão menor, assim como era a minha dimensão também. Eu fui até o escritório dele, algo assim, e falei, David, eu tô com ideia aqui, cara, e eu preciso fazer, papapá. Enfim, naquele ano, no primeiro ano, não rolou do David me ajudar. O que eu fiz? Fui sozinha. Uma casa específica lá atrás, enfim, muito pequena, eu acho que cabiam 100 pessoas no máximo. Eu fiz a proposta para essa pessoa falou assim, olha, tá, mas a bilheteria é sua, todo o consumo da casa é minha, porque na época era assim que fechava os contratos, não se pagava cachê. Se eu estava levando uma produção cultural, o proprietário da casa me falava, como me foi dito, Camila, os gastos é seu, você se vira, eu não vou pôr R$1, eu não te dou cachê, a consumação é minha, porque o meu público já existe, mas o que você arrecadar como bilheteria é sua. Ótimo, assim vai eu, né? Me lasquei com cartão de crédito, que já era mínimo o valor, enfim, fiz coisas, sei lá, sabe, muito complicadas, mas juntei uma graninha, falei, contratei 1 ou 2, 3 artistas para ver se eu trazia público. A ideia era maravilhosa, mas eu não tive público. Por quê? Porque a época, esse que era o rolê, amigo. O rolê era pagar para entrar, para eu ter lucros e eu pagar o meu artista, que eu convidei para aquela grande atração. Só que a ideia era maravilhosa, mas eu não contava com uma coisa que eu não pensei. A ideia de colocar esses mesmos artistas em evidências, competindo um ao outro, caraca... Isso não sei se vai pegar legal. E não pegou, não apostaram nessa ideia, não gostaram. Moral da história, tive 6 pessoas, 10 pessoas, né? Não me lembro bem, mas era algo nesse sentido. Não tive bilheteria, me lasquei com os artistas, mas eu honrei, eu me lembro de 2 ou 3 que eu pedi um prazo, pelo amor de Deus, espera, eu vou pagar, consegui pagar. Não ganhei, mas também não fiquei devendo ninguém. Mas não fiquei devendo porque eu tive bilheteria, ao contrário. Não fiquei devendo porque eu me lasquei para pagar, mas honrei. Encurtando o caminho, no segundo ano, falei, David, agora vem. Ele falou, agora eu vou. Aí, e ele ainda trabalha na editora Abril. Eu não tinha também dinheiro da mesma forma. Ele falou, olha, eu tenho alguma coisa aqui, você junta aqui. A gente se juntou, falei, David, você tá me dando a mão. E já no segundo ano, então quer dizer que eu fiz um ano sozinha. E no segundo ano, eu falei, David, olha pra mim. Ele olhou bem nos meus olhos e falei assim, aconteça o que acontecer, eu sei que um dia esse evento vai ser um sucesso. Não é porque eu escrevi, eu estou fundando, é porque
eu tenho certeza que vai ser. Vai chegar o momento que nós vamos ganhar dinheiro com ele. Mas quando eu uso o termo ganhar dinheiro, é porque eu pensei já no ano anterior, onde eu não tinha dinheiro para pagar e me lasquei para pagar os artistas. Então ganhar dinheiro não é almejando o dinheiro no meu bolso, ao contrário, ganhar dinheiro é no sentido ganhar público, ter visibilidade, ter oportunidade e por que não ter dinheiro para contratar grandes artistas para fazer desse evento um marco na história LGBT da capital. Assim o David entrou. Falei, olhando seus olhos, você vai ficar comigo daqui para diante. O dia que chegar esse grande dia, você vai continuar sendo o produtor oficial do Oscar. Bom, nesse segundo ano melhorou, no terceiro ano melhorou, no quarto ano foi um sucesso. Tá fazendo a conta? Já se passaram 5 anos desde a derrota do primeiro. As coisas vieram melhorando. Pois bem, no sexto ano, onde eu já tinha juntado uma grana legal nos anos anteriores, que eu sou uma produtora um pouco ao revés dos outros produtores LGBTs. Eu sempre, se eu ganho um pouquinho, eu guardo um pouquinho, porque eu sei que o ano que vem eu vou precisar. E eu sei que eu preciso investir com aquela produção. No sexto ano, falei, David, agora é o ano, vamos bombar, vamos trazer fulano, como artistas, né? Porque aí a ideia dos artistas, ao contrário do que havia acontecido, eles apostaram na ideia, ficaram interessados nessa arte. A ideia não era um artista concorrer negativamente falando com o outro. A ideia era os artistas se tornarem competitivos, né? Compraram a ideia, mas aí veio a pandemia. Muita gente se lascou na época da pandemia, mas como vocês administraram, né, na época da pandemia? Como vocês administraram para não deixar a peteca cair? Pois bem, a pandemia, nós tivemos que fazer um plano. Aí juntou eu e toda a minha equipe do Oscar. O que vamos fazer? Só online. Começamos a escrever, que pra gente também foi uma surpresa, porque tínhamos tudo no papel. Nós somos a antiga, a gente gosta de escrever e executar. Pra gente foi a tecnologia ver assim, pum, se virem, muito prazer, eu sou a tecnologia, é daqui pra diante, é assim. Começamos a tentar tirar da nossa mente do papel o que já havíamos feito e colocar aqui, do que está na minha frente, no computador, que dali para fazer uma live. Só que à medida que o tempo foi passando, aí começou a bombar as lives, né? Grandes artistas fazendo, ou os artistas menores fazendo, e dando certo, que bom. Só que nós encontramos um grande e principal fator no nosso caminho que nos impossibilitou completamente fazer o Oscar via internet, via lives, né? A questão financeira. Era muito caro a gente colocar o Oscar no online, na tela, no celular. Era muito difícil. Não conseguimos patrocínio de novo. Volta a estaca zero do ano lá atrás. Lembra que eu comentei? Não conseguimos patrocínio. Um ou dois que se propuseram a nos patrocinar para que a gente conseguisse um estúdio de qualidade. Isso aqui que está na minha frente, que é um microfone de qualidade. As captações de áudios, enfim, ou profissionais que lidassem com esse equipamento que nós não tínhamos. Nós viemos do teatro, né, do tablado, do chão, então não tínhamos a artimanha de lidar com todo esse equipamento. Que eu tô aqui no seu estúdio, eu tô vendo uma série de coisas. Olha aqui, eu olho para minha esquerda, eu tô vendo o computador, olho do outro lado, tem o seu computador, tem botões, tem microfones, tem retornos. Então, nós não tínhamos esse acesso. E as duas pessoas que nos propuseram nos patrocinar fizeram exigências estratosféricas, ou seja, resumindo, nada mais essas exigências que eles iam deter todos os direitos autorais, blá 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 blá. Falei, claro que não. Não. Ou seja, já entendemos que ali já estava surgindo a oportunidade de alguém tentar nos tirar o que nós conseguimos até ali. Falei, David, não vamos fazer. Eu me lembro que na época eu emiti uma nota oficial pedindo desculpas ao público e aos artistas, porque nós, do Oscar, nós trabalhamos para o público, nós trabalhamos
para os artistas. Ponto. Eu senti que era justo, eu dei essa nota. Todos, graças a Deus, entenderam, porque todos nós passávamos pela mesma situação de caos, né, que era a pandemia. Artisticamente, então, falando, era um caos tremendo 2 vezes. Moral da história, passamos 3 anos sem o Oscar. Aí, começou a passar a pandemia e eu vou tomar um copo d'água para te contar o que tudo floresceu. Mas uma história muito, muito interessante, assim. Toda a história do Oscar LGBT, nossa, tá me enriquecendo muito aqui a minha mente. Olha, eu falo muito, só que inclusive eu peço desculpas aos meus ouvintes, mas é porque quando essa oportunidade de falar, que o poder da voz é quem tem isso que eu tenho na minha frente, o microfone. E no nosso mundo mesmo hoje com a tecnologia, isso é raro. Pegando o gancho no microfone e continuando o Oscar, o assunto da história do Oscar, eu começo a rir porque quando eu lembro lá atrás, sabe? A gente tem que ir para não chorar, né? O que acontece? Começou a pipocar no mercado. Tá, vamos falar do ano passado, 2023. Começou a pipocar no mercado os grandes acontecimentos sociopolíticos, ou inclusão de política, ou inclusão LGBTs, da arte LGBT, em meio aos calendários oficiais dos municípios, seja pela prefeitura, seja pela pasta de Secretaria de Cultura, a Secult, ou seja vamos dizer assim, produtores culturais que até então haviam algum vínculo com essa grande máquina que é entretenimento, né? Que é produção, que é fomento, que é liberdade de expressão. E começou a pipocar os grandes artistas, assim, assado e tal. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me envolvi com política. Quem me acompanha desde essa época, ou até mesmo desde antes, sabe que eu nunca trabalhei com políticos. Por nenhum outro motivo. Tenho os meus motivos pessoais que não cabe a mim aqui ficar citando, que estamos falando de eventos. Quem sabe uma outra ocasião podemos falar sobre política. Mas eu nunca tive esse interesse. Pois bem, quando começou a pipocar essa questão dos artistas da capital, que começaram a ser bem remunerados, começaram a ter voz, essa voz que eu mencionei é o microfone, é o palco, é a liberdade de expressão e a liberdade de propor a sua arte em cena. E não somente para o público LGBT, e sim, pasmem, liberdade para apresentar sua arte para o grande público goianiense, a família, a criança, a tia, a avó, o papai, a mamãe, todos. Eu falei, uau, eu quero isso pra mim, eu preciso disso pra mim. Eu tenho muita história para contar. História essa que fui conhecer o trabalho de uma grande amiga, de um grande amigo até então. E esse amigo, ele foi fazer um espetáculo que é o Leleco Dias. Ele foi fazer um espetáculo que remeteu, aliás, o Ju 11 de 24, porque ele foi um grande integrante, né? Quem é da minha época também sabe do que eu estou falando. E eu sentei o teatro lotado, explodido gente, o Leleco brilhando como sempre, no Teatro Goiânia Ouro. E eu ali na minha poltrona quietinha, só que eu estava sabendo, amigo, que estava pipocando essas oportunidades por ver alguma coisa ali na internet, até porque eu não estava bem de saúde. Aliás, naquela ocasião eu estava até melhor, mas eu tinha passado por uns perrengues pessoais que eu estava afastada de tudo, né? Quando eu pensei em sair, o universo já foi conspirando a meu favor, ou ao nosso favor, estamos falando da grande equipe do Oscar. Me sentei quietinha no teatro, deixando de assistir, que eu fui ali para falar com meu amigo Leleco, para ver, eu sou apaixonada pela arte desse cara. Sigam, viu? @Leleco Dias, é interessantíssimo o trabalho desse cara. Também é formado, laureado em artes cênicas, assim como eu. Do nada, no meio do espetáculo, tinha teatro lotado. O Leleco pega o microfone e fala: aquela ali é a Camila Miss? Não estou acreditando. Eu caí dura, né? Que eu fui não preparada para aparecer, ao contrário. Leleco, Camila, e a gente trocou 2 figurinhas em cena. Eu na plateia, o Leleco em cena.
o que você está fazendo. Pela primeira vez, amigo, ele me falou. Atrás, no palco que ele estava apresentando, tinha um folder gigante com a seguinte logo: Circuito Goiânia de todas as cores. Ele encena, ele parou o espetáculo, ele bateu a mão nessa logo e falou: agora nós temos quem nos dá a voz. E continuou o espetáculo, né? Ele falou, e aquilo ali já me acendeu novamente. Falei, meu Deus, o que ele quis dizer? E terminando o espetáculo, cumprimentei todo mundo. Aí eu falei com o diretor do Goiânia Ouro, que é o Zeke, que hoje eu o conheci nessa ocasião. Hoje nos tornamos grandes amigos, trabalhamos juntos. Falei, Zeke, por favor, eu preciso dessa oportunidade. O que é esse Goiânia Circuito de Todas as Cores? Ali ele me falou, é um programa cultural que visa trazer esses artistas LGBTs em todas as suas nuances para a cena, fomentando, dando liberdade, dando prazer à arte, intelectualidade à arte e o dinheiro à arte que o artista merece. Ali ele me colocou em contato com a pessoa responsável do Circuito Goiânia de Todas as Cores, que eu não sabia, que é uma pessoa que também é artista e também, como quem diz o outro, a gente ia com sacolinha debaixo do braço, eu com meu CD, para mostrar, para falar, minha música é essa, eu quero fazer esse show, e ele com o CDzinho dele para falar, minha arte é essa, eu sou DJ, que é o Adriano Ferreto, que foi superintendente LGBT, hoje é o grande secretário executivo da Secretaria de Cultura pelo município, até então é produtor do programa. Falei, Adriano, amigo, que bom, eu não sabia. Quer dizer, trocamos fofocas de comadres, né? E eu vim pela minha surpresa em saber que ele estava à frente com a sua equipe, né? Que tem o produtor, que agora me fugiu o nome. Eu sei o nome de drag, me perdoe se não era para falar, mas é a Ravena, né? É a grande produtora que faz parte da equipe que está à frente do Adriano Ferreto. Falei, me dê uma oportunidade. Pois bem, depois de anos sombrios, recapitulando, que eu sei que você está olhando o reloginho aí, e quem me deu essa primeira oportunidade depois da tempestade, sim, foi o Circuito Goiânia de Todas as Cores, pela Secult, né? E à frente, o Adriano Ferreto. Ele pegou na minha mão e falou, Camila, vou te dar essa oportunidade. A partir desse momento, explodiu. O teatro, apresentamos o Oscar com a versão repaginada, com aquele patrocínio em valores, em reais, que eu precisava. Mas quando eu falo eu precisava, não para pôr no meu bolso, eu precisava em nome da empresa Oscar. Colocar para chamar os grandes artistas, para investir em premiações, para investir em mídia social e fazer o Oscar se tornar jus àquilo que ele se propõe ao público. Foi uma grande explosão. E daí eu também não posso deixar, mesmo sendo longe aqui no microfone, mas eu preciso ressaltar que o Adriano Ferreto foi o único responsável por essa ligação entre eu e um cara que até então hoje é o meu grande amigo, é o meu amor de paixão. Ele apresentou esse cara, na época era o secretário de Cultura, é o @ZanderFábio, já sigam, hein, galera. Então esse cara me acolheu, me deu total liberdade nesse projeto, fomentou, como eu já disse e repito, isso é bom ressaltar, coisa que eu nunca havia tido essa oportunidade, tanto financeira quanto em logísticas extremas, em audiovisual, em visibilidade, em estratégia de marketing, por exemplo. Então o Zander falou, não, o Adriano te trouxe, então você vai ficar comigo. E assim, fechamos uma parceria, né? E estamos aí até hoje, que hoje esse mesmo ex-secretário, hoje, olha, posso te dar uma notícia de primeira mão? Mesmo o tempo tá estourado, que eu sei que você já tá preocupado, mas essa história é muito bonita, então interaja comigo aqui no microfone para os nossos ouvintes. Esse cara, eu já apoio ele, eu vou dizer em quê, e a minha família também, os meus amigos e as pessoas da minha produção, porque não é porque está nas minhas produções, é porque pensamos da mesma maneira, né?
Então eu penso assim, e é um spoiler, né? Em primeira mão eu vou falar aqui, na sua produção, na sua rádio, com você aqui do outro lado, e vai interagindo aqui comigo. É a primeira vez que publicamente e oficialmente eu vou dizer que eu, Camila Miss, quanto à frente da produção do Oscar, livremente e oficialmente apoiamos a pré-candidatura do ex-secretário de Cultura Zander Fábio, pré-candidato à vereança, né? Será o nosso futuro vereador. E vereador esse que é muito importante já ressaltar que essa pauta foi importante para o Oscar e para todos os outros projetos que ali foram fomentados. Então o Adriano me levou ao Zander, o Zander, quanto secretário, trabalhou incansavelmente comigo e os desafios também foram grandes. E assim tudo aconteceu, amigo. E quais são as categorias que estão dentro desse Oscar LGBT? Porque você falou, né, que começou com as Miss e tal, mas hoje em dia, quais são as categorias que concorrem e quais são os tipos de pessoas que concorrem? Pois bem, visto que tomamos essa dimensão grandiosa, porque eu saí, existia já, mas eu saí de perrengue para algo que eu sempre almejei, ou quem está trabalhando comigo sempre almejamos, vou falar no plural, porque o Oscar não é só eu. O Oscar envolve todo um estudo atrás. Tem um estudo para buscar isso que é a resposta que eu tô te devendo agora. Então, quando eu falo eu já me proponho em falar pelos demais, porque nós estamos na luta desde sempre. Então, somos plural, né? Então, hoje a categoria, ela é formada, aliás, ela sempre tem algumas mudanças. Claro, com os anos foram se passando, fomos tentando modernizar. Hoje nós estamos falando em 13, 15 categorias, nas diversas ramificações da arte e não só. Como isso, não só? Temos categoria Top Drag Goiás, temos categoria cantora LGBT, temos ativistas LGBTs, todas essas questões que estão são categorias. Temos apoiadores da causa LGBT, temos sociopolítica LGBT, temos produtores LGBTs, temos bailarinos, enfim, temos jornalistas LGBTs, temos pautas inclusive que mencionamos sobre medicina LGBTs, temos grandes eventos LGBTs, temos festivais LGBTs. São todas essas pautas que de pouco tempo para cá, aliás, há muito tempo já existe, mas de pouco tempo para cá elas foram se tornando mais viáveis, mais flexíveis e mais notadas, mais vistas. Então nós trazemos essas 13, 15 categorias e nessas nuances onde todos concorrem. Será que tem de criador de podcast? O ano passado, nós, inclusive eu junto à produção, íamos colocar ela justamente no perrengue que aliás, no ano passado, na pandemia, me perdoem, do perrengue que eu mencionei agora há pouco, sobre quando tínhamos que levar do teatro para a internet, né, e não conseguimos. Então, o ano passado, voltamos para o teatro, íamos colocar, só que a gente já tinha 13 categorias importantíssimas para falar naquele ano, que foi o ano passado, que nós não poderíamos descredibilizá-los, porque foram categorias inseridas, inclusive profissionais, artistas esses, que trabalharam se virando nos 30, como dizia o Faustão, na internet. Então, essa pauta ficou aberta para 2024. Então, é oficial também, em primeira mão para o seu canal, para a sua rádio. Tenho que falar que uma das categorias esse ano será de podcast. De podcast. É muito importante isso. Sim, existem uns criadores de podcast bem bacana, bem interessante. Sei disso. Eu sei que eu não chego no nível deles, mas eu tô Imagine, tentando. Porque, mas só te interrompendo, como você, essa fala que você usou agora, eu não chego do nível dele. A proposta do Oscar não é essa. É bom para quem está nos ouvindo e talvez não conheça e
quer um pouco entender e conhecer, a proposta do Oscar LGBT, que hoje antes era Oscar LGBT Goiás, Oscar LGBT Goiânia, agora nós expandimos, agora é Oscar LGBT Goiás. Então trabalhamos com todos os artistas LGBTs de Goiás, do estado. Então essa fala sua, a proposta do Oscar não é os grandes artistas. A proposta de evidenciar os artistas de Goiânia é única. É evidenciar os artistas. Ponto. Porque todos nós, em sua magnitude, somos já gigantes. Você concorda? Cada um com a sua assinatura, cada um a sua maneira, cada um com a sua arte. O Oscar traz isso. Aquele que já é um grande artista, ótimo, colocamos. Né? Não tem como não colocar um artista LGBT em sua ramificação ou com a sua assinatura, não concorrer em um humildemente eu falo, em um evento já prestigiado na nossa capital. E por que não também trazer aquele artista que está começando agora? Quer dizer, a proposta do Oscar é trazer. O vencedor não é eu que decido, é o público. É muito interessante, e quem está ouvindo agora e quiser saber quando vai ser o próximo evento, se interessou muito, quer participar, ou até é um artista e queira divulgar. Exatamente. Como a pessoa faz, como a pessoa entra em contato, como a pessoa fica sabendo dos próximos eventos. Olha, é o seguinte, o nosso evento ele vai acontecer agora, no mês de julho, né? Ou seja, estamos quase às portas, por isso eu estou aqui também para em primeira mão já jogar nas mídias sociais, né? Oficializar o Oscar LGBT 2024, eu quanto produtora, fundadora e idealizadora do Oscar LGBT, então em primeira mão é oficial. Vamos ter no mês de julho, né, sempre através do Circuito Goiânia de Todas as Cores, que é um programa espelho hoje pelo Brasil de outros estados, de outras capitais, pelo Fomento, que sempre foi apoiado pelo Zander Fábio, o Adriano Ferreto à frente, que está dando essa capacitação a nós, produtores, artistas goianos ou goianienses, ímpar. Então isso tem que ser levado em consideração. Nós estamos agora, amigo, em fase de colher. O que é fase de colher? Trazer nomes, trazer artistas, para que o público lá na frente vá votar naquele que ele identifica. Quem tiver sugestões de qual artista você quer ver na plataforma que vai estar concorrendo, dê um recadinho pra gente lá. Sigam o @Oscar LGBT Goiás, LGBTQIAPN Goiás, desculpe. E lá vocês deixam as sugestões de vocês, mande um direct, mande um salve, dá um grito, façam um sinal de fumaça. Porque vou repetir, nós trazemos os artistas que vocês queiram que esses artistas estejam lá presentes para concorrer. Certo, muito bacana, muito interessante, conversa maravilhosa que eu tive com você aqui hoje. Eu quero agradecer pela sua presença, por você ter disponibilizado de vir aqui. Imagine. E eu queria deixar agora o microfone aberto para caso você queira dar um recado para quem esteja. Talvez a pessoa que esteja ouvindo tenha um projeto, mas talvez por algumas coisas ter dado errado ou pessoas falando, a pessoa não tenha sido encorajada e pela sua história pode encorajar outras pessoas a fazerem projetos tão grandes ou até nas suas regiões, porque tem gente que ouve no país inteiro, claro, né? Claro. E no mundo também. E aí a pessoa pode se inspirar para fazer na região dela. Então, queria deixar o microfone aberto agora para você poder falar aí com essas pessoas que estão ouvindo. Qual é a dica que você dá? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu peço desculpas caso eu tenha prolongado demais, mas é assim mesmo, a gente fala porque eu sou muito intensa, inclusive já me puxaram a orelha por conta disso, mas eu não consigo não ser intensa.
é assim, me ame ou me odeie. Então às vezes eu prolonguei aqui um pouquinho mais, mas porque eu fico muito emocionada quando eu sou convidada para vir dar um depoimento, uma entrevista, como for, de algo que começou tão pequeno e hoje é tão gigante. Então eu tenho também a agradecer primeiro você por me receber no seu estúdio, por você ter aberto o seu estúdio a me ouvir, te agradecer também pela liberdade de estar falando com seus ouvintes, com seus seguidores, com as pessoas que amam o seu trabalho. Muito obrigada, viu? E eu espero que esse seja o primeiro de tantos outros encontros que teremos. A dica é: você artista, você produtor cultural, se una a nós. Procure o pessoal da Secult Goiânia, que é a Secretaria de Cultura do município. Façam o seu cadastro esse que foi criado inclusive pelo Zander Fábio na sua gestão quanto secretário. Então é importante ressaltar isso sempre. Vá lá ou entre no site, faça o seu portfólio, porque hoje estamos tudo tecnologicamente modernizado. Monte seu portfólio virtual, coloque suas características lá e ali você vai se criar um banco de dados. Banco de dados esse que, de acordo com a demanda, eles vão te chamando. Não tenho acesso, não tem problema. Procure os produtores culturais, procure a mim, procure o próprio Adriano Ferreto, a própria Ravena, né? Procure o próprio David Deluxe, aí, o grande produtor cultural do Cabaré das Divas. Procure o Cristiano, que é o grande produtor também cultural da área de cinema. A área dele foge um pouco do teatro, mas assim mesmo há conexões, ele faz sim essas conexões. Então procure a nós, produtores culturais, estamos dispostos a ouvi-los, a enxergar vocês como nós também não éramos enxergados, nós também não éramos vistos. Hoje somos, então hoje nós também queremos dar essa vazão, esse olhar a você que está começando ou a você que já está no mercado e tem uma proposta bacana de um show de entretenimento, você canta, você dança, enfim, nos procure. E não deixe de seguir a página oficial do Oscar, hein? E queremos saber quem vocês querem lá. Muito obrigado, e também não deixe de seguir a Rádio Orgulho, né, para saber muito mais de entrevistas aqui que a gente faz. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. @Camila Mismundo também, hein? Me sigam. Desejo sorte para você e para os eventos de agora em diante. E que a gente possa voltar mais vezes para conversar aqui. Muito obrigado. Obrigada. Rádio Orgulho.